A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção retornarmos aqui para o segundo trimestre de 2025. A paz do Senhor, pastor Adilson. Pastor, pastor Herpes, aos nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, com a graça e misericórdia de Deus, estamos aqui, pastor, iniciando aí o segundo trimestre de 2025, com certeza será uma bênção, porque o dono da obra, ele está à frente deste trabalho, né? Deus abençoe, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, esta é a lição e o verbo se fez carne, não é? É o tema geral da lição, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. As lições estão baseadas nos escritos de João, no Evangelho. E com certeza será um tempo de crescimento, de muita bênção, e você deva aí ficar atento. Vamos então já para a lição de número 1. O verbo que se tornou em carne é o assunto desta primeira lição. O textuário diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 14, a verdade prática da lição diz: o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe, irmãos, está em João capítulo 1, versículos de 1 a 14. Nós vamos suprimir a leitura para ganharmos tempo no comentário das lições. Você leia antes de começar o estudo da lição, é importante que você leia o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que é o texto base aí para a lição que nós estaremos estudando, a primeira lição deste trimestre. Nós vamos distinguir aqui os objetivos que temos. Primeiro, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Depois, vamos revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E, por fim, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Esses os objetivos desta primeira lição que está em curso. A palavra-chave é encarnação. O pastor Adilson já vai trazer para nós aqui, não é, uma definição desta palavra-chave, encarnação, que é o que permeia a lição de número 1. Pastor Adilson. Muito bem, a princípio nós trazemos aqui uma definição geral. O significado de encarnação é o ato de encarnar. Encarnar significa tornar-se carne, ou seja, entrar em um corpo carnal e também materializar-se. Então temos aí uma definição geral. Na teologia cristã, a encarnação é a crença de que Jesus Cristo assumiu a natureza humana, tornando-se simultaneamente Deus e homem. Eu escrevi ainda: a encarnação é uma doutrina fundamental que afirma que Jesus não apenas apareceu como homem, mas realmente assumiu a natureza humana com um corpo físico. Essa doutrina é crucial para a compreensão do papel de Jesus como Salvador, pois implica que ele experimentou a vida humana em todas as suas dimensões. Então, é importante, então, pastor, eu trouxe aqui, importante também, melhor dizendo, sabermos a diferença de encarnação e reencarnação. E eu trouxe aqui, reencarnação não é o mesmo que encarnação. A Bíblia fala da encarnação do Verbo para enfatizar que Deus ele fez-se homem. João 1,14, 1 Timóteo 13,16, pois Jesus veio em carne. 1 João capítulo 4, verso 1 e 2. Agora, reencarnação é uma crença defendida por quase todas as religiões derivadas do hinduísmo, e o termo significa voltar na carne, pois os seus adeptos acreditam que na morte física a alma não entra no estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos. É chamada também de transmigração da alma. E isto aqui, a reencarnação, não é uma doutrina bíblica, porque ao longo desses anos nós percebemos alguma confusão com relação a essas duas palavras. Muito bem, irmãos, eu preciso só fazer uma correção, porque nós observamos uma questão. Nós temos falado com os irmãos a respeito dos comentários que nós temos feito no esboço da lição, que fica para download e que você pode acessar aí no comentário da aula. E nós temos dito para os irmãos que aqueles que querem os slides, que também são fornecidos gratuitamente, que façam um comentário colocando o número do seu WhatsApp. E eu não tenho recebido os números de WhatsApp. E um irmão, ele entrou em contato comigo, porque a gente já se conhece, né? Ele tem o meu número de telefone pessoal, ele fez contato via WhatsApp.
dizendo que ele havia colocado o comentário com o número do WhatsApp na aula, né, aqui no YouTube, e o comentário foi, na verdade, suprimido. O YouTube não permite que seja colocado números de telefone como contato aí na lição. Então, o que nós vamos fazer? Se você verificar no comentário da lição, bem no finalzinho, lá tem o contato da secretaria do CETADV e tem o contato com o diretor, que é o meu número pessoal que está ali. Você pode mandar o WhatsApp para aquele número que você será respondido. Mas, na edição aqui da aula, nós vamos também deixar para você o número de telefone do meu WhatsApp para que você mande a mensagem e assim eu possa adicionar você na lista de transmissão. Agora é importante que ao me chamar ali, porque os irmãos entendam, por favor, que não é querendo fazer distinção, mas os irmãos entendam que a gente recebe muito contato, não é? Não são poucos. O CETADV hoje tem só de alunos ativos mais de 40 mil, não é? E uma boa parte desse povo manda mensagem para mim e por incrível que pareça eu respondo, tá joia? Então, ao mandar mensagem a respeito da Escola Bíblica Dominical, já seja objetivo, dizendo assim, ó, eu quero os slides da aula. Pronto. Se você colocar o seu nome, porque há contatos de WhatsApp que não tem nome, não tem nada, só sinais especiais ali, alguns caracteres e tal. Então, coloque o seu nome e diga, eu quero os slides da lição. Eu vou adicionar na lista de transmissão e você já vai receber também. Lembrando que todo domingo, não é todo domingo ali, por volta de meio-dia, dependendo da situação, porque às vezes eu estou na estrada e acaba atrasando ou antecipando essa publicação, mas é sempre por volta de meio-dia, nós disponibilizamos os comentários e slides da aula da semana seguinte, tá joia? Então você fique atento a essa questão, nós vamos deixar aí na edição, não é, desta aula o meu número de WhatsApp e eu também vou colocar o e-mail para que você possa, se você não quer mandar o WhatsApp, mandar no e-mail o seu contato para que a gente possa fazer esse trabalho. O fato é que o download do conteúdo, comentário da lição está disponível, é gratuito, aí você vai pegar e fazer download através, está aí na descrição desta aula. Né? E o slide daí é da forma que eu acabei de explicar. Nesta aula de hoje, no estudo que nós temos aí, está disponibilizado um estudo sobre encarnação, sobre os evangelhos sinóticos, sobre o evangelho de João. Aí nós vamos trazer os adicionais. João, o evangelho, a respeito de João, né, o autor, a encarnação de Cristo, o verbo que se fez carne, a doutrina da encarnação de Cristo, o verbo que se fez carne, a natureza de Jesus, e vamos falar sobre a união hipostática, Jesus Cristo como o verbo de Deus e a natureza fundamental do verbo. São os estudos adicionais que você vai ter para download aí neste link que está na descrição do vídeo, logo no início da descrição. Vamos então, sem mais delongas, para a introdução desta lição, já falando também do conteúdo da revista, uma vez que este é o segundo trimestre e nele nós vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, que são os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor desse evangelho, o apóstolo João, redigiu esse valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos outros discípulos, que possamos também, nesse sentido, sermos fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quem estudou a lição do primeiro trimestre vai observar que muitos textos do Evangelho de João refutam seitas e heresias. Porque no tempo em que João escreveu, não é? E nós vamos estudar a respeito disso aqui na lição, já surgiam algumas heresias que se opunham à ideia do cristianismo, às doutrinas cristãs que estavam naquele momento sendo organizadas. Esta é a situação de João. Então, muita coisa do que você vai estudar na epístola, no Evangelho de João, tem esta característica. Também nas 3 epístolas, porque João não escreveu só o Evangelho, ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, que são 3 epístolas, e também João escreveu a revelação do Apocalipse. Então você vai observar que nesses escritos do evangelista João, não confunda esse João com o João o Batista, porque não são a mesma pessoa, mas nos escritos dele, ele está fazendo uma apresentação de Jesus, do ministério de Jesus, da igreja em si, refutando também as seitas e heresias já do primeiro século da igreja. Vamos então para o tópico primeiro da lição, o Evangelho de João, falando sobre a autoria e a data, e o pastor Adolfo Wilson com a palavra. Muito bem.
Antes de entrarmos aqui, pastor, eu trouxe uma palavra aqui, um pequeno registro sobre o Evangelho segundo João. Eu tenho uma paixão grande por este Evangelho. E eu achei essa colocação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele escreveu assim: o Evangelho de João é o pináculo da revelação bíblica, é o livro mais lido do mundo. Sua mensagem tem sido instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões sem conta aos pés do Salvador. Estudar esse livro é entrar no Santo dos Santos, além do véu, e contemplar as glórias do Filho de Deus. Este Evangelho, ele foi escrito no final do primeiro século, depois que os demais apóstolos já estavam mortos pelo viés do martírio. Então, uma colocação interessante que nós temos aqui. Ele foi, claro, morreu de morte natural, já com seus 95, 96 anos, alguém registra essa idade, e é interessante notarmos que os apóstolos já tinham partido na época em que foi escrito, então, o Evangelho segundo João. Temos aí também agora a autoria e data. Eu trouxe aqui o nome João, é bom que o professor pesquise, tem a origem hebraica, ele deriva do nome hebraico Yohanan, né, que significa Deus é gracioso ou agraciado por Deus, é o significado aí do nome João. O pastor aqui já adiantou, ele escreveu na Bíblia 5 livros, né, pastor? Tem gente que se confunde, né? É só o Evangelho? Não, tem o Evangelho, as 3 epístolas e também o Apocalipse. Então, 3 livros com a autoria de João. O pastor já adiantou também, eu tinha até marcado aqui, não é o João Batista, tem gente que confunde. Com certeza. E não é o João Batista, tá certo? Agora, meus queridos irmãos, lembrando também que João, ele escreve especificamente à igreja, né? E o teor do Evangelho de João é apresentar Jesus como Deus, a divindade de Jesus. É interessante que Mateus escreve para os judeus, Marcos aos romanos, Lucas aos gregos, já João é a reunião de todos eles, né? Gentios e judeus que formam a igreja. Então temos aí esta colocação. Agora aqui para o slide, o apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. E nós temos aí, queridos irmãos, o texto, né, com a evidência interna de que João, sim, ele escreveu o evangelho segundo João, e nós encontramos em João 21, 20 e também o 24. João 21, 20, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, que está se referindo aqui a João. Este era que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Então nós temos aqui a evidência interna da autoria de João neste evangelho. E também o versículo 24, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Portanto, outra evidência interna aí da autoria de João. E também os escritos dos denominados pais da igreja, que nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, a autoria de João com relação ao evangelho de João. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 Anno Domini, ou depois de Cristo. De acordo com os estudiosos, os evangelhos de João apresentam a doutrina genuína, olha aí, uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. E eu fiz um adendo aqui. João enfatizou a divindade de Jesus como Filho de Deus. João registrou mais de 100 referências de Jesus ao seu Pai, com mais de 20 referências somente em João 14. Então existe uma curiosidade aí, uma gama de curiosidades que os irmãos podem estar pesquisando com relação ao Evangelho segundo João. No Evangelho de João, Jesus é apresentado como divino, Filho de Deus e o próprio Deus. Eu fiz esta colocação, esta lição. E temos aí o finalzinho deste slide. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho.
Trouxe aqui um adendo especial. O termo verbo divino na Bíblia refere-se à manifestação de Deus através da palavra. No contexto cristão, o verbo é frequentemente associado a Jesus Cristo, que é descrito como a palavra que se fez carne, conforme o Evangelho de João. Essa ideia é fundamental para a compreensão da natureza divina e da relação entre Deus e a humanidade, pois o verbo é visto como o meio pelo qual Deus se comunica e revela a sua vontade. O verbo se fez carne, referência aí ao próprio Deus, né? Se fazendo carne e habitando entre nós, assunto que nós iremos discorrer nesta aula. Muito bem, meus amados irmãos, vamos então para o propósito do Evangelho. O Evangelho que João escreveu, ele tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida que há em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse Evangelho. Esse texto de João capítulo 1, versículos de 1 a 14, é exatamente a leitura bíblica em classe. Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história, porque no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Então, nós devemos considerar esse propósito para entendermos, então, aquilo que nós já havíamos comentado no início, né, a respeito do porquê João escreveu da maneira como escreveu, apresentando Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, como a palavra, o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, e que vimos, segundo o testemunho de João, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, unigênito porque ele é o único da espécie, não há outro como Jesus. Agora, o subponto 3 da lição fala e trata exatamente sobre a natureza de Jesus. E a respeito, irmãos, desta natureza, nós trouxemos um estudo adicional sobre exatamente a união hipostática, né, a respeito de Jesus, e também trouxemos a respeito da natureza fundamental de Jesus. Você pode verificar fazendo download do arquivo que está disponível para os irmãos. Pastor. Muito bem. Pastor, é interessante, é uma colocação que eu quero fazer também. Quando a pessoa aceita a fé em Jesus, começa a dar os primeiros passos, alguém perguntar qual é o livro que eu devo ler primeiro, apresente a ele o Evangelho de João, tá bom? Então esse Evangelho é muito importante para aqueles que estão dando os primeiros passos. Não adianta ele começar lá pelo Antigo Testamento, pelos nomes difíceis, pelas genealogias. Indique para ele o Evangelho de João. Isso é uma riqueza que Deus nos deu, tá bom? Tópico 1 e o subponto 3, a natureza de Jesus. Apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. E nós trouxemos aqui na Corrigida Fiel. Em outras traduções não fica muito claro o foco aqui, a natureza humana, mas na Corrigida Fiel fica. Olha bem, João 8,39 na Corrigida Fiel, Almeida, Corrigida Fiel. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Agora, olha o 8,40, mas agora procurais matar a mim, homem. Aí fica bem aí, não é destacado, homem, que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Então está aí falando sobre a natureza, abordando a natureza humana de Jesus. E também o capítulo 9, não é, de João 9,11, está escrito assim, na Corrigida Fiel, fica bem claro. E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Então tem esta colocação aí, focando Jesus como homem. Voltando aqui para a nossa slide, nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus, como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade, por meio da morte expiatória do nosso Senhor, em favor
dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. E eu trouxe aqui uma colocação de uma palavra que nós usamos sobre Deus homem, que é theanthropos. Theo, Deus, tropos, homem. Eu escrevi aqui, theanthropos é uma palavra composta que deriva do grego theos, significa Deus, anthropos significa homem ou ser humano. Portanto, o termo se refere à ideia de um ser que é simultaneamente divino e humano. Na teologia cristã, por exemplo, é frequentemente utilizado para descrever Jesus Cristo, que é considerado tanto Deus quanto homem. Aqui me veio à mente, pastor, este assunto foi tratado amplamente no primeiro trimestre aí. O aluno pode estar procurando, que vai encontrar lá este assunto que foi aí amplamente estudado, enfim, em aulas anteriores. Fazendo a refutação das seitas e das Exato. heresias. As duas naturezas de Cristo refere-se a uma pessoa com duas naturezas. A encarnação uniu em Cristo duas naturezas. A divina, porque ele é onisciente, onipotente, eterno e imutável, não é? Mas também a natureza humana. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço e ele morreu. Então você verifica duas naturezas que estão aí bem apresentadas. Essa união sem mistura é explicada pela teologia como união hipostática. Nós temos o estudo para você acompanhar. Uma única pessoa com duas naturezas completas e distintas. É o que nós temos a respeito da natureza de Jesus. Encerrando o tópico primeiro, o Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, termos vida nele. Aleluia. Nós vamos fazer aqui um intervalo e vamos retornar. Retornando, vamos falar sobre Jesus, o Verbo de Deus. Já voltamos. Com licença, pastor. O relatório da semana está pronto. Maravilha, vamos então agendar a reunião. Neymar volta ao Brasil agora numa tentativa Mas de... não é que o Neymar voltou a jogar no Santos? E você, o que é que está aguardando para voltar a estudar teologia através do CETADB? Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, tópico 2 da lição, Jesus, o Verbo de Deus. Pastor Adolvilson, vamos lá, a revelação que ultrapassa o passado. Tópico 2, o subponto 1. Olha lá, quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o verbo, versículo 1, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Interessantíssimo o que nós vamos trazer agora. Preste atenção. Eu trouxe um adendo aqui, é coisa rápida. Quando lemos a primeira frase da Bíblia, a expressão no princípio, podemos pensar que esta é a referência de tempo mais antiga da Bíblia. O texto completo diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Ou seja, João 1:1 nos remete lá para Gênesis 1:1, não é mesmo? Entretanto, quase 1000 capítulos depois, encontramos a mesma expressão, mas envolvendo outro contexto. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João, capítulo 1, verso 1. Agora eu escrevi aqui, o universo foi criado no princípio, mas antes deste princípio já existia o verbo. Que coisa interessante. Jesus, então, antes deste princípio já estava, ele é Deus. Ok? João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. É um dos textos mais profundos da Bíblia e deixam clara a origem divina de Jesus. E eu escrevi ainda, aí, nossa lição. Gênesis foi escrito cerca de 14 séculos antes de Cristo. O Evangelho de João, no primeiro século da era cristã. Portanto, um espaço de tempo muito grande entre a elaboração dos dois livros.
Ou seja, pastor, nós temos aqui em nossas mãos a Bíblia de forma compacta. Então, nós não temos noção de tempo e espaço de Gênesis até o Evangelho de João. Isto é fato, está em nossas mãos aqui, não é? Portanto, eu escrevi aqui um espaço de tempo muito grande entre a elaboração dos dois livros. Agora, que conexão poderia haver entre eles? Olha a curiosidade. Claro que, como a Bíblia em linhas gerais tem como tema o Messias e o povo do Messias, isto é, Israel, não é de se espantar que todos os 66 livros dela possam encontrar sinais deste tema. Mas o que eu trouxe aqui? Olha a conexão interessante entre Gênesis 1:1 e João, capítulo 1 e verso 1. Por exemplo, é algo impressionante. 6 vezes luz. A palavra luz aparece 6 vezes em Gênesis 1 e 6 vezes em João, capítulo 1. Parece bem clara a intenção do autor divino em querer chamar a atenção para a conexão entre esses dois capítulos. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. E foi tarde e amanhã do dia primeiro. Deus os pôs no firmamento, um céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Aonde encontramos 6 vezes luz? Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao 5, no versículo 17 e no versículo 18. E olha que interessante, no Evangelho de João agora. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele era a luz, mas veio para dar testemunha da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Onde encontramos 6 vezes luz? João, capítulo 1, do verso 4 ao verso 9. Então eu trouxe essa aqui, pastor, essa colocação que eu acho impressionante. E tem mais. Quando nós estudamos numerologia bíblica, não vou entrar aqui no mérito da questão, com relação a letras no original, é impressionante essa equivalência, esse paralelo entre João e Gênesis. Voltando aqui para a nossa slide, quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do Evangelho, no princípio era o verbo. É provável que tenha uma referência a Gênesis 1:1. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo e nem fim, focando aqui no verbo, no Logos, Jesus, a palavra, estava no princípio. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. João 1:1, que nós lemos aí, ou melhor, vamos ler aqui na leitura bíblica em classe. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só nesse versículo aqui, dá uma pregação aí de 1 hora, mais ou menos. O verbo na eternidade, Jesus é Deus desde sempre. Nesse texto que o pastor Adolvilson acabou de ler, né, João 1:1, nós vemos aqui a reafirmação especial de 3 verdades que são centrais. Primeiro, a pré-existência. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Jesus existe antes da criação. Ele é eterno. Depois nós temos a distinção pessoal. E o verbo estava com Deus. O Filho distinto do Pai. E terceira verdade é a essência divina. E o verbo era Deus. É o que está no texto. O verbo compartilha da mesma natureza do Pai. Então você observa que só aqui, neste primeiro versículo de João, não é? As verdades que sustentam a doutrina da Trindade combatem, e aí conforme disse no início, João já escrevia nesse sentido, com esse viés, combater as antigas heresias, principalmente o arianismo, não é? Que negava a divindade de Cristo. Isso nós estudamos, não é? Nas lições ou nas aulas ali do primeiro trimestre. É importante, se você não viu e está agora pela primeira vez aqui no nosso canal, que você assista às aulas referentes à Escola Bíblica Dominical ao primeiro trimestre, porque são lições importantes. Inclusive, eu destaco que a CPAD tem feito um excelente direcionamento, especialmente para as nossas doutrinas,
Isso é importante nós reafirmarmos, porque aqueles que combatem o cristianismo, não é? Jesus Cristo, o cristianismo e a igreja, eles estão aí, tá? Eles estão aí. A gente recebe mensagem bem desaforada desse povo e em algum momento a gente responde no mesmo nível, no mesmo tom. Em outros momentos a gente simplesmente ignora, porque se não querem aprender a verdade, que vivam a vida que querem viver e paguem o preço que também deverão pagar. Agora vamos falar sobre a natureza fundamental do verbo. Para tanto, a respeito disso, nós temos um assunto que está disponibilizado aí, né, a respeito deste assunto, a natureza fundamental do verbo, plenamente Deus, plenamente homem, uma só pessoa gloriosa. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Falamos aqui também da união hipostática. Tal como Deus é eterno, também o verbo o é, ou seja, também o verbo é eterno. Jesus Cristo também é eterno. Mais adiante, seguindo, não é, na Escritura Sagrada, em Apocalipse, o mesmo João, que é autor do Evangelho, descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, versículo 8. João está falando estas palavras de Apocalipse 1:8, exatamente depois de ter visto uma visão do Cristo glorificado, o verbo glorificado. Ele viu e aí estas palavras estão registradas. E aí está bem caracterizado, não é, alfa e ômega, porque o texto do Novo Testamento foi escrito em grego e alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega a última, transmitindo para nós a mensagem de que, desde o início até o fim, Ele é o princípio, Ele é o fim. Assim, conforme o seu evangelho, o evangelho que João escreveu, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, ou seja, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e também ele é adorado como Deus. E nós vamos verificar exatamente isso, e no estudo que você tem adicional, nós tratamos disso. Veja só, a introdução da centralidade de Cristo na fé cristã, as duas naturezas, uma pessoa, o ministério da união, que é a união hipostática, a natureza divina de Cristo, a natureza humana de Cristo, com muita coisa, né? A natureza divina, ele é o verbo eterno, ele é o criador de todas as coisas, ele é adorado como Deus. Veja João capítulo 20, versículo 28, né? Ele é onisciente, onipotente, ele é eterno. Ele diz em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. A natureza humana de Cristo trata de ter nascido de mulher. Como homem, teve fome, sede, cansaço, dor, cresceu, aprendeu, morreu fisicamente. A plenitude de ambas a natureza, a importância doutrinária da natureza de Cristo para a salvação, para a mediação, para a esperança futura, porque falamos a respeito de ressurreição, e aí a aplicação pentecostal dessa doutrina cristológica. Jesus é o padrão da vida no Espírito. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Cristo está presente e atuante na igreja. E por fim, Jesus é uma pessoa gloriosa, com dois níveis de existência, humana e divina. É o que discorremos a respeito desse assunto da natureza fundamental do verbo, e você deve acompanhar esse estudo. Agora, o subponto 3 aqui, do tópico 2, no princípio era o verbo, isso é o que está no texto de João capítulo 1, versículo 1. E o pastor Adovils vai fazer aqui a exposição a respeito. É o tópico 2 e o subponto 3, conforme já referimos no grego, no Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, isso significa palavra, tá? O verbo se refere a Jesus. Agora, o conceito de logos traz consigo a noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Quando nós estamos falando, nós estamos nos exprimindo, expressão, a palavra, não é? Agora, eu quero fazer uma colocação já no finalzinho na tarja amarela, aqui, que eu vou trazer para os irmãos entenderem algo sobre expressão. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus.
E eu trouxe aqui a expressão. Jesus é a expressão de Deus. Significa que Jesus é a manifestação de Deus na terra. A Bíblia afirma em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Esta afirmação é fundamental para a fé cristã, pois ajuda a compreender e adorar Jesus como Deus. Então, Jesus é a expressão de Deus, é a palavra que se tornou carne, que nós vamos ver adiante, habitou entre nós. Então, é a palavra de Deus, né? No nosso meio se tornando humano. Eu acho que o texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, Também 3:16, ele vai fechar a questão, porque ele diz assim, sem dúvida alguma, diz Paulo aqui a Timóteo, grande é o mistério da piedade. Aquele, Jesus Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, diz o texto, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O próprio Deus se manifestou. Ele se fez carne em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Encerrando então aqui o tópico segundo da lição, o Evangelho de João retrata Jesus como o Verbo divino que se fez presente na história e não somente fez-se participante da história da humanidade, mas ele é o próprio sacrifício, não é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nós devemos ser gratos a isso, porque somente em Jesus alcançamos reconciliação com Deus para podermos viver com Ele de eternidade para eternidade. Já retornamos, não perca! São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão, para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo, inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Muito bem, amados, tópico 3 da lição, a encarnação do verbo é o assunto que nós vamos ter aqui. E o subponto primeiro já fala sobre a manifestação do verbo e a luz do mundo. Pastor Adovilson. Tópico 3, o subponto 1, João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas. É mediado pelo Pai através do poder da sua palavra, João 1, 2 e 3. João capítulo 1, verso 2. Ele estava com Deus no princípio. E o versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem? Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Portanto, está aí, João identifica Jesus como Criador. Ele é o Criador de todas as coisas e deve ser adorado, tá certo? E eu me lembrei aqui agora, tem pessoas que adoram anjos. Nós não adoramos anjos. Nós adoramos aquele que criou os anjos. Vamos, né? A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas, lá em João, capítulo 1, verso 4 e 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ou seja, onde tem trevas, a luz chega e ela é dissipada imediatamente. Jesus é a luz do mundo, é o fotocosmos, né? Fotoluz, cosmo, mundo. Jesus é a luz do mundo. Então aí as trevas simbolizam
a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. E muitos ainda estão andando nessas trevas, não é? Não querem aceitar a luz que é Jesus. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. João 1, 6 a 8. João 1, 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. João 1, 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. E o 8. Ele próprio, João Batista, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então é o emissário, né? Aliás, o Antigo Testamento encerra falando, virá aquele que vai anunciar a luz do mundo, né? Grifo nosso aí. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram aí rejeitar. João capítulo 1, verso 9, diz assim, adiante, né? Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E o 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, que é o meu caso, o teu caso, que é o nosso caso, né? Aceitamos a Jesus e hoje sim nós nos tornamos filhos de Deus. Glória a Deus. Olha só, Colossenses 2, versículos 8 e 9 diz assim, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Agora o 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o texto de Colossenses 2:9 passa a régua na questão de que Jesus, ele é plenamente Deus. Ele não é um Deus como ensinam, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Ele é o próprio Deus, na sua plenitude, o verbo que se encarnou, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne na pessoa bendita de Jesus Cristo. E falando sobre a encarnação de Cristo, no estudo que nós temos adicional, nós tratamos sobre o Verbo Eterno, a plenitude da divindade em forma humana, o seu nascimento virginal, um Salvador 100% Deus e 100% homem, o mistério revelado e aí, por fim, a aplicação. Veja esta, como pentecostais, cremos que a encarnação é mais do que uma doutrina, é uma revelação transformadora. O mesmo Cristo que se fez carne e habitou entre nós, hoje habita em nós, em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele, Jesus Cristo, enviou. O verbo vivo continua agindo, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo e preparando a igreja para a sua volta. É a mensagem, não é, que tem 4 pilares anunciada pela Assembleia de Deus desde seu início. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O subponto 2, meus irmãos, da nossa revista, trata do privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto o povo de Israel, a nação de Israel, rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, veja o destaque que nós fizemos aí para os irmãos. Deus ofereceu a todas as pessoas, ou seja, os judeus não quiseram, então agora os gentios, que são todos aqueles que não são judeus, todas as pessoas, independentemente da sua raça, da sua etnia, da sua língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. E isto tão somente pela fé no nome de Jesus. Quando você lê, e aí é o texto da nossa leitura bíblica em classe, João capítulo 1, e com ênfase os versículos 13, 12 e 13, não é? O texto diz exatamente assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. E esta obra, ela é realizada na sua completude em Jesus Cristo. Então, tanto os judeus quanto os gentios, a luz se manifestou para revelar o plano divino
de redenção a toda a humanidade. Desta maneira, os gentios, ou aos gentios, está assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Aí, meus irmãos, deixa eu dizer algo aqui. É normal alguém ouvir assim, ó, todos nós somos filhos de Deus. E isto não é verdade. Todos somos criaturas de Deus. Para ser filho, é segundo o texto que está aí em João capítulo 1, versículo 12. Somente aqueles que creem no seu nome. Porque ainda ontem, um filho do cão mandou uma mensagem para mim, bem desaforada, e a gente também recebe mensagem desaforada, porque a gente tem que ter ouvido para tudo, né? Então, eu emprestei o meu ouvido de pinico para o miserável, mas daí eu fui no perfilzinho dele lá, o perfil dele está assim, ó, anticristão, é um anticristo, anticristão, anti-igreja, e aí ele colocou mais um negocinho lá, que não é o caso de colocar aqui, porque não é bom falar a respeito disso, porque depois o YouTube pode querer cancelar, excluir a nossa aula. Mas é um miserável filho do Satanás, essa é a verdade, e que certamente, por conta das coisas que ele é anti, não é? Ele certamente vai ter o preço, vai pagar o preço na hora certa. Mas olha só, a primeira epístola de João 3,1, que está aí. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Isso quer dizer que nem todos são filhos, porque nem todos conhecem a Deus. Nem todos querem reconhecer o senhorio e esta paternidade de Deus, porque tem muitos que de boca bem aberta falam, não é? Professam, confessam com a sua boca que não querem Deus e não querem saber de Deus. Aos tais, não é? Também no tempo próprio, lhe será vedado o benefício, né? De participarem desta tão grande salvação que só é concedida para aqueles que creem no Senhor. E esse crer não é tão somente dizer eu creio, mas é viver uma vida que demonstre pelas suas atitudes, pelo seu modus operandi, que de fato o crer em Jesus promoveu mudança, transformação, porque o Evangelho é isso, é mudança, é transformação de vida, e nós vamos estudar isso na lição de número 2. Aleluia. Então você fique atento, porque nem todas as pessoas que estão no mundo são filhos de Deus, todos são criados de Deus, criaturas de Deus. Agora, filhos é só aqueles que confessam o Senhor como seu Salvador. Vai lá. Para concluir. Vai lá. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, como crentes em Cristo, nós temos este privilégio. Qual o privilégio, pastor? O de sermos chamados filhos de Deus. Subponto 3, pastor Adolfo, a manifestação e a habitação do verbo. Bom, a frase o verbo se fez carne, nós já comentamos, sugere a humanização. Se tornou o homem humano de Deus que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. João 1, 14 ao 18. Aliás, pastor, tem uma divisãozinha interessante nesses versículos que a leitura bíblica em classe, que é João capítulo 1, do verso 1 ao 14. A revelação do verbo, versículo 1 ao 4. Rejeição do verbo, versículo 5 ao 11. E a aceitação do verbo, não é, de 12 a 14. Então aí dá uma estruturada aí, dá para o professor estruturar aqui, fazer uma mensagem, né? Então, revelação, rejeição e aceitação do versículo 12 até o 14. Agora, continuando aqui, é importante notar a expressão habitou entre nós. Aliás, sempre foi da vontade de Deus estar conosco, sempre foi, e nós vamos entender isso daqui a pouquinho, quer ver? No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Eu trouxe aqui esta lição, a palavra tabernáculo vem do grego, do hebraico, mishkan, que significa residência ou habitação. A expressão tabernaculou significa que Deus habitou entre os homens, ou seja, ele armou sua tenda entre eles. No Antigo, eu trouxe uma colocação aqui, no Antigo Testamento,
Deus habitava no tabernáculo. Então lembra que ele manda construir o tabernáculo com as dimensões, enfim, e lá no lugar santo dos santos, quando o povo olhava para o tabernáculo, Deus está lá no lugar santo dos santos. Então no Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo, enquanto que no Novo, Deus habitou entre as pessoas. E é interessante, pastores, senhores, professores e alunos, que ele habita em nós. Veja bem, lá em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então é de interesse de Deus desde o princípio estar conosco, estar em nós. E eu faço aqui um adendo, quando alguém prega, tem aí um evangeliquez usado, Deus visitou a igreja ontem à noite. Ele não visita a igreja, ele está conosco, porque ele habita em nós. É como se Deus viesse e fosse embora. Só no congresso Deus visitou. Não, Deus está conosco permanentemente, porque ele habita em nós, tá certo? Concluindo aqui, antes Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras aí do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. João 20, versículo 30 e 31 diz assim, ó, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Aleluia. o Filho de Deus, e que, crendo, tenhais vida em seu nome. Crendo, quem é que vai ter vida no nome de Jesus? Quem é? Aqueles que creem. E esta vida, meus irmãos, não está falando dessa vida natural que você tem porque respira. Aleluia. Não. Está se falando aqui é da vida para a eternidade. Então, vida para a eternidade somente para aqueles que creem. Porque os sinais, segundo João está colocando aqui no texto, foram escritos exatamente para que a gente creia. E por quê? Quando cremos, nós alcançamos este privilégio, vida eterna em Glória Jesus Cristo. Encerrando aqui então, o tópico terceiro da lição, por meio da manifestação do Verbo de Deus, a luz do mundo, o Logos de Deus, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. Encerrando então a nossa lição de hoje, nesta lição aqui, nós tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João e mostrar tanto a sua relevância, como também o seu objetivo na vida da igreja. Muito bem, observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história torna o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. E dá um glória a Deus à igreja. Amém. Vale um amém, igreja? Isso aí. Olha só que benção. Então, encerramos aqui a lição de número 1 desse segundo trimestre de 2025. Lembrando que você pode fazer download do estudo, não é, do comentário da lição, dos estudos complementares, no link que está aí no comentário, na verdade, na descrição desta aula. O nosso WhatsApp está nesta mesma descrição, bem no finzinho lá, tem lá o contato da secretaria e tem o contato com o diretor, o pastor Hércules, o meu WhatsApp final 8886, você pode mandar mensagem, coloque o seu nome e só diga, eu quero os slides, está resolvido, eu vou salvar o seu contato. É importante também dizer o seguinte, meus irmãos, quando eu falo para você que eu vou adicionar você na lista de transmissão, se você não salvar o meu contato no seu aparelho de celular, você não recebe a lista de transmissão, tá? Então, se você está assistindo a aula, em algum momento já pediu, eu adicionei você, mas se o meu contato não estiver salvo na sua lista de transmissão, você não vai receber as mensagens, porque é assim que o WhatsApp opera essa questão da lista de transmissão. Porque às vezes você tem lá uma lista de transmissão com 1000 contatos e só 2 recebem as mensagens, porque na verdade os outros não salvaram o seu contato no aparelho, então eles não vão receber as mensagens que você envia pela lista de transmissão. Se você mandar direto, aí tudo bem, mas se você não tiver salvo o contato lá, não chega. Então aproveite, pegue o número aí, mande a mensagem se você quer os slides e salve, não é, o contato aí do pastor Hércules, este que vos fala, conforme dizia o pastor Jensen, né? Maravilha, Deus abençoe vocês. Vai ser uma satisfação muito grande nós passarmos esse tempo junto durante este
segundo trimestre de 2025 estudando a palavra de Deus. E se você puder, nos ajude divulgando esta aula, copie aí o link, não é, desta aula, distribua nas suas redes sociais para que outras pessoas, outros irmãos, não é, outros professores de escola dominical, superintendente de escola dominical tenha acesso a este material que nós disponibilizamos aqui para os irmãos. Ore por nós, porque também somos carentes da cobertura de oração dos irmãos, ainda que nós também oramos, né? Eu já disse aqui em algum momento, todos os dias pela manhã nós temos devocional com os funcionários do CETAD, nós encerramos o expediente diariamente também com oração, com louvor, com leitura da palavra de Deus, e às terças e quintas, no horário do almoço, nós também temos oração, não é almoço, é oração, e tem sido também de grande valia. Se você tem o seu pedido de oração, no nosso site do CETADB, cetadb.com.br, tem ali um espaço específico para você registrar pedidos de oração. E tenha certeza que nós oramos, nós intercedemos a Deus pelos pedidos que ali são registrados. Pastor Adovilson. Muito bem, Deus abençoe a todos. Essa foi a primeira pré-aula, temos mais 12 ainda para estarmos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe e até a próxima aula, querendo Deus. A paz do Senhor a todos.